Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz te alcance a você, a sua família, todos os seus familiares, ainda nos livros proféticos, trabalhando inicialmente o livro de Isaías e hoje falando sobre a promessa do Messias, o Emanuel, Deus conosco, o desejado das nações, o Senhor, justiça nossa e tantos outros nomes que poderíamos dar ou mencionar. E aqui nos fala que o texto do capítulo 7, a partir do versículo 10, e continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. E aqui diz aqui, quem sabe com certa relutância de falar, mas o Senhor diz, versículo 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Aqui diz ainda, antes que este menino saiba desprezar o mal, escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Então, uma promessa, e avançando aqui falando sobre o contexto do Messias, ainda aqui falando do príncipe da paz, capítulo 9, ele diz que, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E ele diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, na colheita, ou quando reparte os despojos. Então, ele falando agora, avançando do contexto de retribuição, da invasão de Babilônia, para o contexto da libertação, da vinda do Messias. E, inicialmente falando da sua primeira vinda, onde o povo que habitava em trevas viu grande luz, mas posteriormente para a restauração final na segunda vinda de Cristo. E ele fala aqui no versículo 8, versículo 6 em diante, melhor dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mais uma mensagem falando sobre Cristo, a sua primeira vinda. E avançando aqui ainda, falando da restauração final. Ele diz que o reino pacífico do rebento de Jessé. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e as suas raízes um renovo, ele diz. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E diz aqui que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento. O que mais? O espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu até mencionei antes essa restauração final, saindo do contexto de Israel literal para o Israel espiritual, para a segunda vinda de Jesus, onde ele fala que o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito. E diz que o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E diz que um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a cobra do áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Diz aqui que não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Diz que naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Então percebe que há uma promessa
de resgate, a nova glória de Israel, diz que naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar. E diz que levantará um estandarte para as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Então, percebe que não é uma promessa simplesmente de sangue, literal, mas uma promessa para todas as nações, porque Israel é mais do que simplesmente ser descendente de Abraão por sangue, mas espiritual, porque em Abraão, aqueles que demonstrarem a fé de Abraão, diz que todos estes é dada a promessa de ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então é a promessa para mim, para você. Basta que estejamos dispostos a desenvolver a fé de Abraão. Mas quem está disposto a ter essa fé, ou desenvolver essa fé? Então esta é a mensagem para todos, onde o Senhor promete, e estamos no tempo do fim, acreditamos, o contexto profético mostra isso, onde o Senhor quer restaurar as nações, para que não haja guerra, conflito, como diz aqui, os animais, todos pacíficos, as nações todas se reunindo em torno do Messias, do Cristo, do Salvador, para uma vida pacífica e gloriosa para a honra e glória de Deus.